Nesse quadro você já sabe, né? A cada dia a gente vai esclarecendo aí uma dúvida sobre alguma palavra, verbo, expressão, aquelas dúvidas aí que a gente tem, ó, dia a dia, mas que normalmente a gente não consegue resolver sozinho, né? Por isso a gente tem aqui essa ajudinha desse quadro. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver a dúvida de hoje? Qual que é a forma correta, hein? Ver ou vir? A gente vai ter a ajuda, é claro, de uma professora, ó, muito boa aqui, porque é só ela, né, para explicar pra gente. Professora Ulda Gomides, por favor, esclareça mais essa pra gente. Nós vamos traçar aqui as diferenças e para facilitar e dissipar as dúvidas que são muito comuns na hora de conjugar, né? Então vou dividir a explicação em 3 partes para ficar o mais claro possível. Primeira parte da explicação. Quando a gente fala desses verbos no presente do indicativo, eu anotei as diferenças com exemplos para deixar bem claro na sua mente e não para você não confundir mais. Então, ver no sentido de enxergar, de ter contato visual, de olhar algo. Ele vê muito bem. Ele vê com acento, né, circunflexo. Eles veem tudo de forma diferente, eles veem tudo com naturalidade. Então, nós temos o E dobrado e, de acordo com o novo acordo ortográfico, não tem mais acento nesse verbo, né? Nesse formato. Então, eles veem 2 S sem acento. Agora, vir no presente ainda, no sentido de caminhar em direção a mim, ou de se achegar, né? Por exemplo, ela vem à festa, ela vem na festa hoje. Eles vêm, aí sim com acento e um é só, eles vêm sempre aqui. Um pouco mais simples e o que costuma gerar um pouquinho mais de dúvida é o segundo momento da explicação, o futuro do subjuntivo, que é a expectativa de acontecer algo, né? Então, quando ou se, quando, primeiro grupo, ver. E depois eu falo do vir. Então, quando eu a vir, se eu a vir, para diferenciar do próximo verbo que é vier. Então, vai ficar muito claro quando eu disser vier e vir. Vir no sentido de enxergar, de ver, e vier no sentido de vir, que é o segundo verbo. Então, com exemplos para ficar claro, quando eu a vir, eu dou o seu recado. Se você vir a Maria, você fala isso, determinada coisa para mim? Então, vir no sentido de enxergar, para diferenciar do futuro do subjuntivo do verbo vir, que é vier. Então, quando eu vier aqui, se ela não vier ajudar, as coisas vão complicar. Então, fica muito claro quando a gente coloca os dois assim em comparação, para diferenciar os dois tipos, as duas conjugações. Então, não esqueça mais. Vir, né, no sentido de enxergar, nesse modo do subjuntivo, do futuro, e vier, quando é no sentido de vir. E, por fim, terceiro grupo de explicação, verbos derivados. O que é isso, verbos derivados? A mesma terminação. Então, se eu tenho o verbo ver, eu tenho prever e antever. Com exemplos, se ele vir, previr, antevir. E, analogamente, agora trazendo a conjugação para vir, para os verbos terminados em vir, nós temos vir, convir e intervir. Exemplos, se isso vier, se convier, se intervier. Então, é só você jogar a mesma regra que a gente acabou de aprender para os verbos terminados em ver e os verbos terminados em vir. Eles são apenas verbos derivados que obedecem à mesma regra. Olha só, gente, ela falando assim, a gente consegue visualizar, mas vai a gente ler ali, tentar colocar esse verbo em lugar sozinho, né? Por isso que a gente tem os professores aqui para ir ajudando a gente aos poucos, a gente vai fixando aí esse aprendizado na cabeça, viu? Bom demais, e se você tem alguma dúvida sobre algum verbo, a conjugação de algum verbo, alguma expressão, algum aí que você tem dúvida na hora de escrever, né? Vai escrever ali uma mensagem, fica na dúvida, mesmo com o corretor ali, às vezes a gente escreve, parece que fica feio, né?
A professora até falou disso aqui nessa semana. Às vezes fica feio, mas tá certo, então não tem problema não. Mas manda pra gente, que aí ela vai contar se tá certo, se tá errado, a professora Uda ou um de outros professores parceiros nossos aqui do programa, viu? Pode mandar pra gente nas nossas redes sociais ou então no nosso e-mail, aqui em casa, @tvpaeterno.com.br, viu?